O último módulo de mecanismos de endurecimento é sobre um fenómeno muito particular associado aos materiais que têm patamar de cedência. Vamos então ver um último fenómeno tipicamente associado aos aços e que contribui também para aumentar a sua resistência. Estou a falar da interação de deslocações com átomos intersticiais. Então tenho aqui a explicação do fenómeno a nível macro e a nível micro. A nível macroscópico, o que acontece é o seguinte: no ensaio de tração existe cedência do material a partir de um determinado valor da tensão. Só que, a partir desse momento, em vez de a tensão continuar a aumentar, não, há uma quebra. E a partir daí, há um aumento de deformação sem aumento de tensão. Uma coisa muito curiosa. A nível do provete, aquilo que é observado são bandas deformadas plasticamente no provete, que se vão propagando, bandas que estão assim, que se vão propagando ao longo do provete durante o patamar de cedência. Portanto, este fenómeno aqui é patamar de cedência, e estas bandas correspondentes ao patamar de cedência, que correspondem na verdade a uma deformação plástica não homogénea, ocorrem algumas bandas do provete que se vão propagando ao longo do provete, são as tais bandas de Luders. Okay? Isto provoca obviamente defeitos no material, aparecem umas bandas que não são desejadas e que devem ser eliminadas quando deformarmos uma chapa para fazer um objeto qualquer. Isto é a nível macroscópico e é especialmente típico de aços com relativamente pouco carbono e só com carbono, não tem elementos de liga e sem deformação plástica. Okay? É um fenómeno típico dessas ligas. Do ponto de vista microscópico, e para explicar justamente este fenómeno, o que acontece é o seguinte: na base das deslocações há uma concentração de átomos de carbono. Estamos a falar de aço, é ferro mais carbono, é o local onde eles se sentem mais confortável. Forma uma espécie de nuvem, uma espécie de atmosfera. Atmosferas de Cottrell, em homenagem ao metalúrgico que propôs esta explicação para o patamar de cedência. Então, o que é que estas atmosferas fazem, na verdade? Elas encravam a deslocação. Vocês têm que fazer um esforço suplementar ao normal para iniciar o movimento da deslocação. Daí a queda aqui. Uma vez iniciada, a força que é preciso fazer reduz. Só que durante o patamar de cedência, as atmosferas de Cottrell podem prender novamente a deslocação. Daí o característico serrilhado do patamar de cedência. Só aumenta novamente a força e a tensão quando começam a aparecer obstáculos mais fortes do que as atmosferas de Cottrell, que é basicamente as próprias deslocações, a interação das deslocações, que é o encroamento. Isto já disse que provoca defeito às bandas de Luders e procura-se eliminar essas bandas antes de conformar uma chapa para fazer um objeto. Como é que se faz isso? Fazendo um passe de laminagem a frio. Portanto, a chapa passa entre dois rolos que vai deformar plasticamente a chapa e eliminar este patamar de cedência. A próxima vez que vocês deformarem a chapa para fazer uma panela ou uma porta ou um capô, o que for, pronto, já não tem o patamar de cedência. O patamar de cedência, é verdade, tem que fazer aqui um esforço suplementar, mas depois, digamos que inutiliza a peça devido às bandas de Luders. Okay? Outra maneira de eliminar o patamar de cedência é utilizar elementos de liga que se combinam com o carbono e que evitem o carbono alojar-se na base de locações. Ou seja, são elementos de liga que formam carbonetos, são elementos carburígenos. O tungstênio, o molibdênio, o vanádio, o crómio, e esse tipo de elementos de liga combinam-se com o carbono e então, se fizer um ensaio de tração a um aço que tem esses elementos de liga, desaparece o patamar de cedência, ok? Por isso simplesmente.
Isto é típico de aços ao carbono, só tem carbono e relativamente pouco carbono, até 0,4%, 0,45% tem patamar de cedência. Mas isto, o patamar de cedência aparentemente até não é muito bom, porque aparecem as tais linhas correspondentes às bandas de Luders, mas pode ser aproveitado para aumentar a resistência. E isto é especialmente aproveitado na indústria automóvel. Reparem, muito interessante isto. Tenho aqui, digamos, a história completa neste gráfico. Olhem para este gráfico. Inicialmente, então, tem uma chapa que vai servir para fazer uma porta e ela tem cedência. Então, vocês eliminam o patamar de cedência fazendo um passo de laminagem a frio. Vão por aqui, fazem um passo de laminagem a frio, descarregam. A próxima vez que carregarem, que deformarem plasticamente a porta, ela já não tem patamar de cedência. E então fazem a porta, estão aqui. Descarregam e agora a porta está no automóvel e está a ser utilizado, o automóvel. No entanto, isso esquece uma parte importante que tem a ver com o reaparecimento do patamar de cedência porque o carro é pintado em estufa. Tipicamente da ordem dos 150 graus, antes de entrar em serviço. E então, essa fase da pintura, que é num forno, na verdade, a 150 graus, faz reaparecer o patamar de cedência. Se vocês fizerem um ensaio de tração de uma peça que foi pintada em estufa, então o ensaio de tração dá isto. Tem o reaparecimento do patamar de cedência. Ou seja, a resistência passa daqui para aqui. Estamos a falar de 10, 15% de aumento de resistência. Mas porquê que reapareceu o patamar de cedência a 150 graus? Tem a ver com a difusão. A 150 graus, a difusão é grande, e então as atmosferas de Cotterell voltam-se a formar e encravam as locações. E então tem que fazer um esforço suplementar para iniciar o movimento das locações. E isso é justamente aproveitado na indústria automóvel, na fase da pintura. E de qualquer forma, eles têm que pintar. Ao pintar, faz reaparecer o patamar de cedência. E eles têm em conta isso nos cálculos. Eles sabem que depois, em serviço, não vai ter 200 megapascal, mas vai ter, por exemplo, 220 megapascal. E isto contribui para reduzir um bocadinho o peso do automóvel. Estão a ver? São os chamados bake hardening, os aços bake hardening, que endurecem durante a fase da pintura devido ao reaparecimento do patamar de cedência. E este fenómeno, este mecanismo de endurecimento chama-se envelhecimento por deformação. O patamar de cedência até poderia reaparecer à temperatura ambiente. O problema é que à temperatura ambiente a difusão é muito lenta. Portanto, em vez de 1 hora ou meia hora, demorava 1 ano ou 2 anos. Mas reaparecia. Quanto maior for a temperatura, mais rapidamente aparece. Já agora, para acabar, outro fenómeno também muito interessante, que é fazer um ensaio de tração de um material que tem patamar de cedência, mas a alta temperatura, 120 ou 150 graus. O que é que vocês prevêem que aconteça? A difusão é muito grande e durante o ensaio as atmosferas de Cotterell estão-se a formar em permanência. Então, basicamente, é patamar de cedência ao longo de todo o ensaio. Muito interessante. Este efeito é o efeito de Poitevin-Le Chatelier. Pronto, e com isto acabamos todos os mecanismos de endurecimento e este em particular especialmente aplicado aos aços com pouco carbono e sem deformação plástica.